Oiê, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos confeccionar a necessaire do bebê, uma das peças mais pedidas aqui no ateliê, por facilitar bastante a vida das mamães, né? Uma peça para uso rápido, ou para servir como farmacinha, como porta-produtos de higiene, ou a mamãe ela pode manter essa peça sempre pronta, com fraldinhas descartáveis, lenço umedecido, uma mudinha de roupa, tudo que ela precisa para uma saída rápida, né? É uma peça fácil de fazer, de execução rápida, forro impermeável, tá certo? Todo impermeável, com alcinha de mão, e assim, as mamães amam esse tipo de peça que facilita a vida delas, tá? E é isso. Então, vem comigo. Lá, então vamos aos materiais. Nós vamos precisar dos cortes no espelho duas vezes, né, no espelho, que é o principal da nossa peça. Esse eu já estruturei porque eu já bordei, eu estruturo antes de bordar. Aqui o EVA da outra parte. E duas vezes também no forro um pouco maior. O nosso canal do zíper, a gente vai precisar das duas partes no principal, duas partes no nosso sintético e duas partes também no EVA, 1,5 cm menor em volta toda. Um corte também no nosso fole, no tecido principal, no estruturador e no molde. E no molde não, gente. E no nosso forro, tá? Vamos precisar também de dois cortes para encapar ao vivo de 3 centímetros por 80 de comprimento. Aqui eu estou usando no caramelo, que vai ser os detalhes da nossa necessaire. E dois pedaços de vivo também de 80 centímetros. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou estruturar para a gente ir para a máquina. Aqui no nosso espelho, a parte da frente eu já estruturei. Eu bordo sempre com a peça já estruturada, tá bom? Aqui, a parte de trás, eu vou estruturar com vocês. Geralmente, eu uso cola de contato, né? A famosa cola de sapateiro. Mas eu estou testando a estruturação com a fita dupla face. Essa é uma fita de excelente qualidade. Eu já fiz outras peças e ficou simplesmente perfeito. Eu ainda não testei em peça grande, mas vou testar também para dizer para vocês. E assim, para aquelas colegas que têm alergia à cola, né? A cola de contato, que é muito forte, é uma boa dica a fita dupla face, tá? Essa que eu estou usando, vocês encontram fácil na Shopee, no Mercado Livre. Essa que eu estou usando é uma Tech Bond de 2 centímetros. E a gente vai centralizar o nosso estruturador aqui, ó. E eu posso garantir para vocês que realmente fixa. Ó, se vocês verem aqui, tá faltando um pedacinho. Eu tinha fixado no bastidor com essa fita, porque eu bordo por flutuação para não sair, e não sai mesmo. Eu fui tirar aqui da entretela e arranca o pedaço, tá? Então, realmente estrutura. Não tem parceria. Eu só estou testando e mostrando para vocês. Aqui é o nosso fole, tá? O estruturador eu corto sempre 1,5 cm em toda a volta, menor do que o principal, tá? E você vai centralizar e estruturar a sua peça. Certo? Aqui nos canais do zíper, eu marquei 1 centímetro da borda para dentro. Nos dois, vocês vão saber por quê. 1 centímetro e
da borda para dentro, tá? Eu vou colocar o meu EVA a partir desse 1 centímetro, tá? Pra gente fazer um canal do zíper bem bonitinho, todo igualzinho. Você já pode fazer essa marcação. Vou colocar o EVA. Deixa eu ver aqui. Dessa marcação para baixo, tá? Deixa eu colocar o outro. Na marcação de 1 centímetro para baixo. Agora, você pode passar cola nesse espaço que ficou e aqui em cima do EVA mais ou menos 1 centímetro, ou pode usar a fita dupla face, como eu vou mostrar para vocês. Essa é uma fita dupla face de 7 milímetros. Essa é da Creme, tá? A qualidade dela é excelente. E eu vou colocar, vou posicionar minha fita dupla face aqui na parte de cima e no outro canal do zíper também. Fita posicionada nas duas partes, ó. Aí a gente vai tirar a nossa fita. E vai trazer essa parte, ó, sobrepor aqui em cima do EVA. Vai do centro para uma borda, depois do centro para outra borda. Se vocês quiserem colocar um clipe, fica à vontade, tá? Não tem necessidade. Eu já testei aqui e não descola. Vou fazer no outro canal do zíper. No outro canal do zíper, não. Na outra parte do canal do zíper, né? A fita ainda tá batendo em mim. Mas aí, aos poucos, eu tô me adaptando com ela. Vamos lá, ó. Do meio pra borda. Do meio pra outra borda. Estamos com todas as peças estruturadas agora. E vamos para a máquina. Então, vamos lá. Aqui no ateliê, eu sempre trabalho com o vivo encapado. Eu acho que dá um toque todo especial e uma beleza maior à peça, tá? O vivo, ele tem um lado certo de você encapar. Se prestar atenção, ele tem um lado em que o abaloado dele é mais alto. Ó, do outro é mais baixo. Desse ladinho é mais alto. Certo? Eu corto sempre tiras de 3 centímetros pela largura do sintético, mas aqui a gente só vai precisar de 80 centímetros, então eu só cortei 80 centímetros. Eu vou colocar o meu vivo, ó, e vou puxar até onde eu ver que cobre ele. Vai sobrar? Vai sobrar sim um pouquinho e depois a gente refila. Eu prefiro que sobre, tá? Ó. Tô usando uma máquina de transporte duplo, agulha 21 e linha de nylon 60. Esse estilo de linha, ó. 100% poliamida, mais conhecida como nylon 60. Então, vamos lá. Estou usando o maior ponto da minha máquina, que aqui na minha é o número 8, mas vocês podem usar aí o que for na máquina de vocês. Vou colocar o meu vivo aqui no material. Ah, e na questão do pezinho, eu estou usando só a parte de fora do calcador de vivo comum, certo? Para que essa costurinha fique um pouco mais para fora e na hora do fechamento a costura fique mais esticadinha aqui e essa que a gente vai passar agora não apareça. Ó. Tranquilo, vou trazendo, vou abraçando.
Vou trazendo, vou abraçando. Depois a gente refila a sobra, rente ao nosso vivo de plástico, né? Não pode cortar o vivo, tem que refilar com cuidado e não pode cortar o vivo. Se você achar aí uma medida de corte exata que cubra direitinho o vivo, também você pode usar essa medida. Eu algumas vezes cortei 2,5, mas ficava faltando um pouquinho. Vou encapar aqui a outra parte. Eu prefiro muito trabalhar com vivo encapado. Eu só trabalho com vivo encapado. Eu posso usar as mesmas cores que está sendo usada na peça, nos detalhes, e dá um charme todo especial. É tanto que aqui no ateliê eu só compro o vivo branco. Eu não sei porquê, mas eu acho ele mais maleável. Ah, mas a minha máquina é uma reta convencional. Eu consigo trabalhar com vivo encapado? Sim, porque eu comecei a fazer bolsa, necessaire, frasqueira na reta convencional. E eu sempre usei o vivo encapado. Só teve uma peça que eu... Acho que uma peça que eu não usei o vivo encapado. É exatamente até a peça principal da necessaire do bebê. Da peça que a gente vai confeccionar. Ó, tá vendo? Aí a gente vai pegar uma tesoura e refilar bem rente ao vivo. Tirar essa sobrinha. Ó. Bem rente ao vivo, tá? Prontinho. Nosso vivo tá encapado. Ó. Cortado bem rente, né? Ao vivo plástico. E agora a gente vai reservar. Eu vou trocar aqui o meu calcador pra gente dar início à nossa peça. Agora nós vamos costurar o nosso forro na nossa parte principal, tá certo? Avesso do nosso forro para cima, avesso do principal para baixo. E vamos passar uma costurinha em volta toda. Lembre-se antes de marcar os meios, tá? Dos dois espelhos. Que isso é fundamental na hora do fechamento da nossa peça. Prontinho. Forro dos nossos espelhos costurado e refilei as sobras. Agora nós vamos para o nosso canal de zíper. Eu acho que a gente vai logo aplicar ao vivo, porque aí a gente consegue fazer a conferência para trocar o calcador só uma vez. Vou pegar o meu lápis, transferir a minha marcaçãozinha aqui, ó, da centralização para cá, para a parte do forro, porque a gente vai precisar na hora do fechamento. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. A gente vai passar ao vivo, vai cobrir essa marcação. Então, eu já transfiro para cá, tá certo? Peguei aqui um cortezinho de sintético, pode ser até que sobra do corte do vivo. Esse tem 4 centímetros, mas pode ser 3, pra gente fazer o acabamento aqui do nosso vivo, tá? Eu vou prender, costurar logo ele aqui. Continuo com o maior ponto da máquina e agora a gente vai fazer a aplicação do nosso vivo. Eu aplico com calcador de costura comum, tá? Bordinha com bordinha.
Não deixa sair, porque senão quando você for fechar a peça não vai costurar. E não deixa entrar, porque senão a sua peça não deixa entrar assim e nem deixa sair assim. Porque senão quando você for costurar, fechar a sua peça, aí a sua peça vai perder medidas, né? Se tiver ficado para dentro. E se sair, não vai costurar. Você vai achar que costurou e não costurou. Então, você vem deixando rente, assim, ó, a bordinha do principal com a bordinha do vivo, tá? A gente vai fazer a aplicação do nosso vivo tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Se facilitar para você fazer a aplicação do seu vivo, tirar um pouquinho a atenção desse calcador. A aplicação do seu vivo já com o calcador de vivo, não tem problema. Faz o que for melhor para você. Faz como você se adapta melhor, tá? Eu sempre uso esse calcador para fazer a aplicação. Porque aí eu não gosto de ficar trocando de calcador. E até porque, assim, na transporte não tem aquele engate rápido. E são 2 calcadores, né? Toda vida aí tem que trocar 2 calcadores. Chegando aqui perto, ó, você vai medir, né? Quando encosta no outro, e vai cortar a sobra. Coloca bem direitinho aqui, não deixa descer, tá? Você pode até passar a costurinha antes, para depois virar o acabamento, tá? Aplicou o seu vivo, já faz aqui um carinho nele, colocando ele no lugar e recorta a sobra. A gente vai fazer a mesma coisa com a parte de trás, tá? Agora vamos para o nosso canal do zíper, né? A gente vai pegar uma parte do forro do nosso canal do zíper com o direito para cima, o nosso zíper também com o direito para cima, passar uma costura bem na bordinha mesmo, tá? Se você quiser fazer com a fita dupla face, agiliza, certo? Eu vou passar aqui a costura bem na bordinha, ó. Bem na bordinha, só para unir aqui o zíper com o forro. Nosso zíper passando um pouquinho, né, para facilitar na hora de colocar o cursor. Agora, a gente vai virar e colocar essa parte do forro para dentro da máquina. Vou pegar aqui uma parte do meu canal do zíper. Eu vou colocar aqui uma fita dupla face. Isso vai me ajudar a posicionar. Deixar ele no cantinho certinho. Ó, em cima daquela partezinha que a gente dobrou, né, para cima do EVA. A fita de 7 milímetros. Vou tirar aqui o papel. E vou, deixa eu botar assim, fica melhor. Posicionar esse canal do zíper bem rente aqui com o nosso forro. E na distância, ó, que a gente tem uma marcação no zíper, eu acredito que de 2 a 3 milímetros. Eu vou posicionar esse zíper já nessa marcação. Vou posicionar aqui o meu canal nessa marcaçãozinha, para a costura ficar toda por igual, né? Porque é meio chato costurar aqui perto do zíper. Aí eu coloco o direito do forro, né? Coloco o nosso forro para dentro da máquina. E vou passar uma costurinha aqui no meu canal do zíper.
Devagarzinho, tá? Porque é uma costura bonita, é uma costura aparente. Então, pode fazer sem pressa. Vocês estão vendo como essa fita realmente gruda. Retrocesso. Agora eu vou pegar aqui a parte do meu forro e vou puxar para trás. Vou puxar para trás. Aqui atrás não vai ficar costura, fica um acabamento super bonito. Se atenta de dar uma puxadinha nesse forro, para ele não ficar enganchando no canal do zíper. Vai passando a costurinha e dando uma puxadinha no seu forro. Puxando e passando a costurinha. E na bordinha, só para segurar aqui. Ó, agora a gente vai refilar essa parte e colocar o outro lado do nosso canal do zíper. Ó, refilei, agora eu vou colocar o outro lado, direito para cima. Eu vou posicionar aqui bem igualzinho. E vou passar a costurinha só na bordinha aqui, tá certo? Pra gente unir esse forro e esse zíper, pra não deslizar na hora que a gente for colocar outra parte do canal do zíper. Você pode até unir as três de uma única vez, se você preferir. Deixa eu conferir. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma fita dupla face aqui em cima da parte que a gente dobrou sobre o EVA. Vou tirar aqui a proteção da nossa fita dupla face. Bora, bebê. E vou posicionar aqui no meu zíper. Se atenta que o nosso forro tá lá pro outro lado, tá? Eu vou posicionar aqui, tentar posicionar sempre mantendo a mesma distância, rente aqui em cima, uma parte com a outra, tá? Se você posicionar e ver que não ficou rente, tira e posiciona novamente. O nosso zíper, ele tem uma trama que diferencia até onde você pode costurar, para não engaixar o cursor. Agora a gente vai passar a costurinha aqui, ó. Retrocesso sempre, tá? No início e no final de cada costura. Agora a gente vai puxar o nosso forro do lado de cá e vai fazer a mesma coisa. Passar uma costurinha aqui, segurando o forro e o principal. Se atentando de puxar sempre o forro para não enganchar na hora de abrir e fechar a bolsa, tá? A gente vai refilar essa sobra pra gente costurar o nosso fole e fechar o nosso canal do zíper. Essa tesoura maravilhosa é lá da Talimac, tá? A minha parceira de máquinas e acessórios de costura.
Vocês podem seguir nas redes sociais, chamar a Thalita, que a Thalita tem um atendimento diferenciado. Ah, deixa eu pegar os cursores, que eu esqueci. Só um minuto. Eu sempre uso 2 cursores, na grande maioria das peças aqui do ateliê, tá certo? Ó, cortei aqui, né, para ficar mais rente possível, mais alinhadinho possível. Tiro um pedacinho da cremalheira do zíper. É assim que eu coloco, tá? Mas se você colocar de outra forma, não tem problema nenhum. Se você se adaptou de outra forma, também não tem problema nenhum. O importante é colocar, né? Ah, deu estalinho, cursor colocado. Vamos colocar o outro cursor. Era para estar cortando o zíper com a minha tesoura nova. Gente, essa tesoura é maravilhosa. Não me canso de falar dessa tesoura. Ó, coloquei. Por que eu gosto de alinhar? Porque eu consigo puxar as 2 pontas. 2 cursores colocados. Se ficar a barriguinha, você tira e coloca de novo, tá? Aí eu vou refilar aqui o zíper. Forro. E vou selar com isqueiro. Sempre que você cortar o zíper, ou a alça, né? Alça chique, essas alças de nylon, você tem que selar, tá? Eu selo aqui com isqueiro. Porque aí o teu zíper não vai desfiar. Se ele começar a desfiar, ele desmancha inteiro, tá? É fato. Agora vamos fechar aqui. Ó, o meu forro tá com direito pra cima. Eu vou pegar o meu canal do zíper já montadinho. Vou colocar aqui, alinhadinho. Meu forro tá opa, não balança. Meu forro tá um pouquinho maior, mas não tem problema. Depois a gente refila. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui nesse sanduíche, unindo os 3, tá? Já é uma costura de fechamento, então. Opa, o forro saiu do lugar. Já é uma costura de fechamento, então não esquece por nada o retrocesso. Não esquece por nada, por nada. Na modelagem, vocês vão ver, ó, aqui também vocês conseguem ver, que o fole tá passando um pouquinho aqui na altura. Por que que eu deixei? Porque eu não sei se você vai colocar o seu zíper assim tão juntinho, né? Se você vai fazer o canal do seu zíper assim juntinho, se você vai aplicar o seu zíper no costura vira e rebate, né? Porque aí bate direitinho. Se você vai fazer do jeito que eu tô fazendo, vai usar a mesma margem, você refila o restante que ficou aqui na altura do fole, tá bom? Por isso que eu já deixei proporcionalmente passando um pouquinho, porque cada um aplica de um jeito, não é necessariamente obrigado a aplicar do jeito que eu tô aplicando. E aí não vai faltar fole, tá certo? Costurinha de rebatimento aqui, que eu adoro. Cortando as pontinhas de linha. E agora a gente vai fechar aqui do outro lado.
Se atenta para ver o lado que você botou aqui, ó, juntinho, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. Forro para cima. Nosso canal do zíper alinhadinho. E a nossa parte do forro. A gente vai trazer para cá. Alinhar tudo. Esse forro desliza, que é uma benção. E passar uma costurinha de fechamento, retrocesso no início. Sem esquecer. E retrocesso também no final. Vou virar aqui, ó. Porque do outro lado eu passei a costura rebatendo, então eu vou passar aqui também. Ah, não tem como. Que conversa é essa? Não tem como. Tem como sim. Acomoda a peça dentro da sua máquina. Não tenha medo de amassar. Você só não pode entregar a sua peça amassada. Mas isso você desamassa depois, tá certo? Ó. Agora nós vamos tirar aqui o nosso fole. Passar o nosso forro pra fora. Olha só. Passar uma costurinha na borda de um lado e desse lado, aonde teve a nossa sobra proposicional, a gente vai passar a costura e refilar. Se você for fazer no costura vira e rebate, você não vai ter essa sobra. Não vai ter essa sobrinha, tá? Vou passar aqui do outro lado agora. Deixa eu botar aqui para vocês verem. O lado que tá sobrando, né? Na altura do nosso fole. Deixa eu ver aqui. Ó, tá batendo certinho aqui com a risca da minha máquina, tá? Então, eu vou me guiar aqui pela risca. Ó. Da margem de 1 centímetro na máquina. Passei a costura. E agora eu vou refilar todo esse excesso, tá? Vocês estão conseguindo ver. Refilar o excesso. Cortar as pontinhas de linha que ficou e selar, porque agora a gente vai passar o nosso viés, tá bom? Eu já costumo passar o viés aqui no próprio canal do zíper. Eu acho mais fácil para aplicação. E outra coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês. Deixa eu refilar esse forro aqui. Refila tudo. Refila tudo, para na hora do fechamento você não achar que tá costurando tudo e tá costurando só forro e viés. A gente vai usar, eu esqueci de falar para vocês dos materiais, um pedacinho de alça, que é a alça chique, tá? Um pedacinho de 20 centímetros, de 18 a 20 centímetros. E a gente vai posicionar. Agora não precisa quebrar a cabeça. Ai, que lado vai ficar? Agora não. Depois eu explico para vocês. Ó, a gente vai posicionar. A gente vai posicionar a nossa alça aqui, ó. Acima da nossa costura. E vamos passar uma costurinha desse lado e uma costurinha do outro lado. A alça selada, tá? Eu selei a pontinha da alça com isqueiro.
Costuramos de um lado. Um pouquinho de forro aqui. Agora, vou costurar aqui do outro lado. Eita! Também retrocesso. 13 a nossa alça de mão. E agora nós vamos passar o viés na nossa peça. Duas tiras de viés, eu corto do mesmo material do forro. Não vai toda, mas já trouxe as duas para prevenir. Ó. Eu corto do mesmo material do forro. Eu corto de 4 centímetros pela largura do material, tá? Aqui eu tô usando nalho emborrachado, mas você pode usar o bagum, o forro que você usar aí, da sua preferência, tá? Desvirei o meu canal, que agora tá um canal completo, e vou aplicar o meu viés. Ó, direito do meu material para baixo. Vou optar, colocar aqui, ó, bem na bordinha, tá? E vou passar uma costurinha bem na bordinha. Bem na bordinha. Não deixa sair fora, tá? E se sair, antes de fechar a peça, confere tudo. Porque acontece da gente fechar só com o viés ou o forro e não pegar o material principal, quando sai fora da margem aqui, tá? Estamos chegando aqui onde a gente começou. Eu vou costurar sobrepondo essa parte que eu venho trazendo até mais ou menos os 2 ou 3 centímetros, 2 centímetros para sobrepor aqui, tá? E aí eu vou refilar o restante. Vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado e já volto para a gente fazer as marcações. Viés aplicado, fole fechadinho, né? Agora a gente vai fazer as marcações que a gente precisa para o fechamento da nossa peça. Costurinha aqui, ó, do fole, com a costurinha. Pode prender assim com clipe, fica melhor. Do outro lado, ó. Certo? Ó, vamos unindo borda com borda até o meio. Fazer um pique de marcação aqui. Já aproveitar aqui do outro lado também. É muito importante essas marcações, porque para nossa peça não ficar torta, né? Ficar bem fechadinha. Agora aqui na outra parte. Tem um pique aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Tá dançando. Agora sim. Aqui, ó. Pronto. Nossas 4 marcações estão feitas. A gente vai avessar e vai encaixar nos nossos espelhos, tá certo? E colocar também os nossos clipes, para facilitar no fechamento. Na questão da alça, como que eu sempre uso aqui no ateliê? Ó, a peça de frente para mim, a alça vai estar colocada à minha esquerda. Deixa eu afastar mais aqui para vocês verem. De frente para mim, a minha alça tá aqui, ó, à minha esquerda, tá?
É a mesma coisa do cursor. Se vocês estivessem usando só um cursor, aqui de frente para vocês, o cursor teria que entrar da direita para a esquerda. E a alça sempre fica onde o cursor fecha, tá? Ó, às vezes, tem uns cursores, alço para o outro lado, porque as mamães são canhotas e pedem a alça do outro lado, e aí a gente coloca. Ó, centralizar a marcação do meu espelho com o pique aqui do meu canal, tá? Ó, pique com pique. Coloquei o meu clipe. Vou lá na parte de baixo. Ó, minha marcação. Vocês estão vendo aqui a minha marcação. Aqui com o meu pique. Ó. Colocamos pique com pique. Agora a gente vai clipar, tá? O restante da volta. Pra fechar a nossa necessaire com mais facilidade. Ah, eu não gosto de clipe. Não, você não é obrigada a usar clipe. Se você já vai, já fecha direto, ótimo. Eu gosto do clipe, porque eu detesto peça torta, eu detesto ter que desmanchar a peça, tá? E ó, pra vocês verem, com essa modelagem tá perfeita, perfeita. Ela bate certinho, certinho. Sem tirar nem pôr. Vou clipar aqui com vocês, que é para vocês verem o quanto essa modelagem tá perfeita, sem cortes nenhum. E eu gosto de clipar também, porque eu fecho a peça em pé, tá? Eu posiciono a peça em pé na máquina. Eu me adaptei assim, fechar assim é melhor. Pra mim, cada uma se adapta do que for melhor. Olha só. Bate certinho, certinho, tá bom? Então, se você fizer a peça e não bateu, ou o seu molde, a impressão está errada, ou você confundiu alguma coisa, porque bate certinho, certinho, tá? Agora eu vou trocar o meu calcador pro calcador de vivo. Ó, eu uso esse calcador pro fechamento da peça. Ó, esse calcador é maravilhoso, meninas, mas é para transporte duplo, tá? Ele é lá da Talimac, esse jogo de calcadores. Maravilhoso. E para curvas, então, nem se fala. Mas se você tá na reta, tem calcador de vivo também para sua máquina reta, diferente dessa, né? Porque a reta é só um calcador. Mas você também encontra lá na Talimac. Tá na doméstica, também tem calcador de vivo. Então, não tem desculpa para não fazer essa peça. Eu vou trocar aqui os calcadores e aí eu já volto para a gente fazer o fechamento. Calcador trocado, agora a gente vai para o fechamento da nossa peça. Eu fecho as minhas peças assim, em pé. Tem meninas que fecham ao contrário e tá tudo bem. Cada uma faz da forma que se adapta melhor, né? E outra, não se preocupe em amassar a sua peça. Se preocupe em não entregar ela amassada. Por quê? Não tem como você fazer uma peça dessa pequena numa máquina plana e não amassar o material. Então não vai pirar, eu não faço sintético porque amassa, amassa sim. Agora você pode desamassar se entregar a sua peça, tá? Vamos lá, né? Ó, o retrocesso sempre, tá? Esse calcador, ele fecha com o vivo bem enforcadinho. Vai conferindo sempre se tá prendendo as duas partes. Se você quiser, você pode usar um alicate.
Eu prefiro mesmo ir sentindo aqui com o dedo, né? Vivo com as unhas quebradas, mas... Ó. Vai costurando. E vai tirando os clips. Vai costurando e vai tirando os clips. Pode devagarinho, tá? Você vai sentindo vivo. Tem meninas que têm pavor do vivo, né? Mas assim, o vivo, quanto mais você usar, mais você vai ficando amiga dele, tá? É igual viés. Igualzinho. Oi! É o filho chamando lá dentro. A gente, depois de fechar, a gente refila as pontas de linha, tá? Que a gente vai virar o nosso viés. Ô, tesoura, vem cá, minha filha, que você resolve. E sela com o isqueiro. Botando a mão por causa do vento, tá ali no ventilador. E sela essas pontinhas de linha, tá? Ó, a gente vai pegar o nosso viés, já tava passado no nosso forro, né? Já tava costuradinho no nosso fole, aliás. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Tem meninas que fazem assim e assim, né? Eu não, eu vou só virar, tá? Eu acho que facilita, até porque eu ainda estou fazendo amizade com esse forro, ele é diferente do bagum. E assim, como é um forro de corte a fio, a gente pode costurar dessa forma, né? Cobrindo a nossa costurinha, o nosso viés dessa forma, e depois a gente refilar. Vai ficar tão bonito quanto, tá? Vamos lá. Vou aumentar aqui o ponto da minha máquina, quando eu vou passar o viés, eu gosto de aumentar o ponto da máquina. Ó, trago meu forro, ó, meu forro não, meu viés. E aí eu vou passando ele, calcador encaixado em cima do vivo de novo, e ele vai cobrir todas as costuras anteriores, né? Fazer um acabamento bem bonito. Você pode virar o viés todo também, o debrum, e colocar o clipe. Aí você faz igual como a gente fez no fechamento. Vai costurando e vai tirando.
Eu pode ir assim, segurando com o dedo. Girando aqui a minha peça. Bem justinho, tá? Bem apertadinho. Chegou aqui, né? A gente começou a dar um retrocesso. Ó, depois a gente vai refilar toda essa sobra, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás. Eu vou encaixar aqui, pique com pique, aqui, pique com pique. Vou passar a costura na volta toda, virar o viés, e aí depois eu volto pra gente desvirar a peça juntas. Mais uma dica, a parte de trás é sempre mais chata de fechar, né? Então, se a sua peça tiver abertura, assim, abra um zíper, certo? Que facilita vocês modelarem, mexerem, virarem com uma peça na hora do fechamento, tá? Ó, clipei também a parte de trás. Eu vou fazer o fechamento, passar o viés e aí a gente desvira juntas. Os dois lados fechados, né? Refile as sobrinhas, as pontinhas de linha. E sela com isqueiro, tá? Cuidado para não queimar o forro, todas as pontinhas de linha. A gente vai refilar essas sobras com uma tesoura, tá? Bem afiadinha. E depois vamos desvirar a peça. Olha só, refilei toda a sobra, né, do debrum, do nosso viés. Ó, ainda tem uma pontinha de linha aqui. Não vai desmanchar, porque o nosso viés, o nosso forro é corte a fio. O bagum também é corte a fio, tá? Se você não tiver o nalho emborrachado, você pode fazer tranquilamente com o bagum. Tá vendo? E aí a gente vai desvirar a nossa peça. Você pode usar um secador para aquecer a peça, tá? Vai mexendo com ele. Cuidado para não queimar a peça. Porque isso, você usando o secador, um soprador térmico, vai amolecer a trama do sintético, né? E você consegue desvirar com mais facilidade. Mas eu vou aqui tentar mesmo sem o secador, tá bom? Eu vou empurrar aqui, ó, a parte de cima para fora de um lado. Depois a outra parte também para fora. Ó, com a minha mão posicionada aqui, ó, o meu murrinho. Desvirando toda a peça, tá? Parte de trás também, deixa eu ver. Desvirou, já vamos assim, ó. Colocando, dando formato, né? Dando um carinho. Com uma pontinha de linha, não. Colocando carinho aqui no nosso vivo, que é o que dá o formato da nossa peça, tá? Ó. Se ficou alguma coisinha amassada, você enche essa peça com tecido, fraldinha, flanelas, qualquer tecido que você tiver aí. Aqui amassou um pouquinho, eu vou pegar o secador, vou aquecer e vou dando carinho na peça, vou dando massagem, né? Aonde tiver um amassadinho, a gente vai fazer isso. Pelo jeito, só aqui mesmo e bem pouco. Só uma aquecidinha e um pouquinho de carinho.
Uma dica, sempre que vocês terminarem as peças, encham as peças de vocês com tecido, com espuma, para que ele fique bem cheinho. Eu geralmente deixo passar 24 horas, né? Que aí ela fica bem estufadinha, bem bonitinha. Mas é isso, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. A necessaire do bebê é uma peça que agrega muito no seu ateliê. As mamães pedem muito, porque aqui elas podem levar fraldas, mudas de roupa, itens de higiene em passeios rápidos. Isso facilita a vida das mamães, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com as amigas, tá? Obrigada por estarem comigo.